Dia 58, Juízes, capítulo 18 ao capítulo 21. Esses 4 últimos capítulos de Juízes nos mostram quão afastado Israel estava de Deus. No episódio anterior, vimos que Mica tinha um manto sacerdotal, imagens, ídolos da família e um levita como seu sacerdote. No capítulo 18, a tribo de Dan enviou 5 representantes para espiar a terra, pois ainda não tinha estabelecido suas terras. Chegaram aos montes de Efraim e reconheceram o sacerdote. Perguntaram o que ele fazia ali, e ele lhe contou o acerto que havia feito com Mica. Eles pedem para o sacerdote consultar a Deus se a viagem deles seria bem sucedida. O sacerdote diz que eles têm a aprovação de Deus e informa que eles poderiam ir em paz. Chegando na cidade de Laís, eles veem um povo despreocupado, vivendo bem, em uma terra boa. Eles retornam e contam ao seu povo tudo o que viram e chamam para atacar essa cidade pacata. E diz que Deus havia entregue esse povo em suas mãos. Eles voltam à casa de Mica com 600 homens, roubam os ídolos, o manto sacerdotal e tudo que havia ali naquela casa. E fala ao sacerdote que será melhor ele servir a Israel do que a Mica. E assim leva tudo. Mica vai atrás deles, mas eles alertam que é melhor Mica voltar e ficar lá em sua casa. Caso contrário, poderia perder a vida ele e a sua família. E assim Mica fez. O povo de Dan leva o sacerdote e chega na cidade de Laís, uma cidade cujo povo era pacífico e despreocupado, e matam todos a fio da espada e queimam a cidade. Reconstroem a cidade e colocam o nome de Dan. Jonatas, neto de Moisés, juntamente com seus filhos, foram os sacerdotes daquele lugar até o dia do exílio. No capítulo 19, inicia dizendo que nessa época não havia rei em Israel. Logo após, um levita tomou uma concubina para si, e essa foi infiel com ele, abandonou ele e voltou para a casa de seu pai. 4 meses depois, ele vai à casa do seu sogro e tenta trazer ela de volta. E por várias vezes o sogro ficou segurando o levita para ele não ir embora. Daí comiam e bebiam, e quando ele dava conta era fim da tarde, o sogro dizia para ele ficar e viajar no outro dia pela manhã. E assim foi durante alguns dias, até que ele saiu com seu servo e sua concubina. No caminho, visto que era quase a noite, o servo fala para ficar em uma cidade dos Jebuseus, mas o seu senhor diz que não irá ficar em uma cidade que não seja de Israel, e então vai para Gibeá de Benjamim. Ficaram na praça porque ninguém os convidou para passar a noite, até que um senhor os convidou. Ele o alerta para não ficarem na praça e os convida para sua casa. Eles estavam comendo e bebendo até que alguns vadios daquela cidade começaram a esmurrar a porta e queriam aquele homem para manter relações sexuais. O idoso tentou impedir, mas eles não o ouviam, até que o levita joga a concubina para fora da casa e eles a violentaram a noite toda. Pela manhã, o levita abre a porta e vê a concubina ali caída na porta. Ele manda ela levantar e, como ela não consegue, ele joga ela no jumento e foi para casa. Chegando lá, ele pega uma faca e corta a concubina em 12 partes e envia uma parte para cada uma das tribos de Israel. E todos ficaram aterrorizados porque nunca viram isso acontecer. No capítulo 20, neste capítulo todo Israel se reúne, formam 400 mil homens para enfrentar Gibeá. Eles vão a Benjamim e falam para entregar os canalhas de Gibeá que fizeram aquilo com a mulher, para matar e eliminar o mal do meio daquele povo. Mas Benjamim não entrega o povo e mobilizam 26 mil homens armados para a guerra. Dentre desses soldados, 600 poderiam atirar uma pedra com a funda no cabelo e não errar. Jogam a sorte e a primeira tribo a enfrentar é Judá, e os benjamitas prevalecem, matando 22 mil israelitas. Consultam de novo o Senhor, que diz que eles devem atacar, e vão de novo, e os benjamitas matam dessa vez 18 mil. Então, os israelitas foram a Betel, choraram, jejuaram e apresentaram holocaustos e oferta de comunhão, consultam ao Senhor, que diz para eles atacarem novamente. Desta vez, eles fazem uma emboscada, começam atacando como das outras vezes e começam a fugir. Os benjamitas pensam que estavam vencendo, mas o exército vem do outro lado e começa o ataque. Neste dia, 25 mil benjamitas que portavam espada morreram, mas 600 fugiram. No capítulo 21, os israelitas juraram não dar nenhuma de suas filhas aos benjamitas. E lamentavam porque dessa forma, uma das 12 tribos deixaria de existir. Eles tinham feito um juramento também que deveria todos se reunir em Mispá. Quem não fosse deveria ser morto. E perceberam que os de Jabes de Gileade não foram para lá. E vão em direção de Jabes de Gileade para matá-los com 12 mil homens. Chegando lá, deixaram apenas 400 mulheres virgens vivas e enviam como oferta de comunhão aos seus irmãos benjamitas, a fim de que o clã não acabe, mas não era suficiente para todos os homens de lá. Na festa anual do Senhor em Siló, eles mandam os benjamitas se esconder nas vinhas, e quando uma moça de Siló passasse para dançar, que eles pegassem elas e levassem para lá para Benjamim. Quando os parentes perguntassem para eles, eles falariam: tenham misericórdia, pois os benjamitas pegaram porque eles não têm mulher lá, e que os parentes estão livres da promessa. Afinal, eles não deram as suas filhas como tiveram prometido. Foram o povo de Benjamim que pegaram forçado. Perceba que esse livro de Juízes, ele nos mostra o fracasso do começo ao fim do povo de Israel. Sempre Deus levantava um líder, e enquanto aquele líder estava vivo e liderando,
o povo se mantinha fiel. Mas quando esse líder morria, todo o povo se desviava. E chega uma fase que o tempo todo você vê escrito: naquele tempo não havia rei e as pessoas faziam o que lhe agradava. Que possamos ser obedientes a Deus, que não venhamos ser infiéis a Ele. Se você gostou desse capítulo, curta, comente, compartilhe com todos os seus amigos e familiares e até a próxima!